Olá, eu sou Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os componentes do sistema imunológico. O sistema imunológico ele é responsável pela defesa do organismo contra a ação de agentes patogênicos que são capazes de causar alguma doença. Então, esse sistema ele é composto pelos leucócitos, que são as células de defesa, também são chamados glóbulos brancos, e pelos órgãos linfóides e pela linfa. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses componentes. Em relação às células de defesa, nós podemos agrupá-las em fagócitos e linfócitos. Os fagócitos, eles são as células que realizam o processo de fagocitose, que ocorre quando uma célula ela utiliza a sua membrana plasmática para poder englobar partículas, originando um compartimento que é chamado de fagossoma. A fagocitose é um dos principais mecanismos usados para remover patógenos e restos celulares. Então aqui nós podemos ver um fagócito perseguindo uma bactéria e por fim ele consegue englobá-la, como vocês estão vendo agora. Então agora nós vamos ver algumas representações das células fagocíticas. Vamos começar com o basófilo. O basófilo ele está presente no sangue periférico em poucas quantidades, aproximadamente menor do que 1% dos leucócitos circulantes. E ele possui um receptor de membrana, que é a IgE, além de liberar várias substâncias chamadas citocinas, por exemplo, a IL-4, a interleucina 4. O aumento dos basófilos no sangue, conhecido como basofilia, ocorre, por exemplo, em caso de asma, sinusite e rinite. Já o inverso, quando ocorre a diminuição, que é conhecida como basopenia, ocorre em situações de estresse, gravidez ou uso de corticoides. Os basófilos possuem uma similaridade funcional com os mastócitos, mas os mastócitos são células do tecido conjuntivo que não entram em circulação e os seus grânulos eles são menores do que os dos basófilos, porém eles são mais abundantes. E os mastócitos são importantes na resposta contra eumintos e doenças alérgicas. Os eosinófilos eles representam de 3 a 5% dos leucócitos no sangue periférico e são caracterizados pelo seu núcleo bilobulado e vários grânulos no citoplasma que são ricos em enzimas, como a peroxidase, a fosfatase ácida e a fosfolipase. E quando é utilizado uma técnica de coloração hematológica, esses grânulos ficam alaranjados devido à presença dessas enzimas. Os eosinófilos eles são atraídos para tecidos onde há invasão por parasitas ou sítios de reações alérgicas. A eosinopenia, que é a diminuição do número de eosinófilos no sangue, pode ocorrer na síndrome de Cushing, em infecções da corrente sanguínea, chamada de sepse, ou no tratamento com corticoides. Já o número alto de eosinófilos, que é chamado de eosinofilia, pode ser causado por distúrbios alérgicos como asma, rinite alérgica e dermatite atópica, também por alguma parasitose ou por algum tipo de câncer, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sangue periférico, correspondendo a cerca de 60 a 70%. Eles possuem núcleo multilobulado, formados por 2 a 5 lóbulos ligados entre si por uma ponte de cromatina. E os neutrófilos jovens, eles apresentam um núcleo em forma de bastonete curvo.
O citoplasma dos neutrófilos, eles apresentam grânulos ricos em enzimas, como por exemplo elastase e mieloperoxidase, e quando os neutrófilos migram para um sítio de infecção, provocado por uma bactéria, por exemplo, além dele liberar o conteúdo dos grânulos, ele também pode liberar o seu DNA em forma de rede, para neutralizar e eliminar as bactérias, que é um tipo de morte celular que é chamado de netose. Essa liberação das redes extracelulares também ocorre em mastócitos e eosinófilos. A neutrofilia, que é o aumento do número de neutrófilos no sangue, ela pode ser um indicativo de alguma infecção ou de alguma doença inflamatória. Já a diminuição, que é chamada de neutropenia, pode ser devido a uma inadequada produção na medula óssea ou uma doença autoimune, por exemplo. Os monócitos, diferente das outras células, eles não possuem grânulos. E a sua principal função é se diferenciar em macrófagos. E os macrófagos, eles são responsáveis pela fagocitose de patógenos e pela apresentação de antígenos aos linfócitos T. Os macrófagos, eles recebem diferentes denominações de acordo com o tecido em que eles se encontram. Por exemplo, no sistema nervoso, ele recebe o nome de microglia. No fígado, ele é chamado de célula de Kupffer. E na epiderme, ele é chamado de célula de Langerhans. O aumento do número de monócitos no sangue, ele é chamado de monocitose e ocorre em infecções crônicas como a tuberculose e a sífilis congênita. Já a diminuição no número de monócitos é chamado de monocitopenia e pode ocorrer em caso de infecções no sangue ou na pele, ou até mesmo pelo uso de corticoides. As células dendríticas, elas capturam e apresentam antígenos para os linfócitos. Elas também fazem uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, pois elas são atraídas e ativadas por alguns elementos da resposta inata e elas sensibilizam os linfócitos T da resposta imune adaptativa. Elas possuem projeções na membrana plasmática, estão distribuídas nos tecidos linfóides e no epitélio das mucosas. E quando são ativadas por patógenos, tornam-se móveis e migram para os gânglios linfáticos, para fazerem a apresentação dos antígenos aos linfócitos T. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os linfócitos. Os linfócitos, assim como os monócitos e macrófagos, eles não possuem grânulos em seu citoplasma após uma coloração. E são as principais células da imunidade adquirida. Eles expressam receptores específicos para uma variedade de antígenos. O linfócito B, ou célula B, tem um importante papel na imunidade conhecida como humoral. Humor está relacionado a substâncias líquidas presentes no corpo. Portanto, é uma resposta mediada por anticorpos no sangue e nas secreções mucosas, produzidos pelos linfócitos B, o que é importante na defesa contra micro-organismos extracelulares. Os linfócitos B, quando ativados por um antígeno, eles proliferam e se diferenciam em plasmócitos. E são os plasmócitos que irão produzir e liberar os anticorpos. Os plasmócitos, eles apresentam um aspecto ovoide, com um núcleo deslocado do centro da célula e com grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, que é onde ocorre a síntese dos anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas. Os linfócitos B, eles são produzidos e amadurecem na medula óssea. Em inglês, bone marrow. Então, o B é de bone. Para diferenciar dos linfócitos T, ou célula T, que são produzidas na medula óssea, mas que migram para o timo, onde ocorre o seu amadurecimento. Então, o T
desses linfócitos é de timo. Então, os linfócitos T, eles dividem-se funcionalmente em linfócitos T auxiliares, são os CD4 positivos, ou também chamado de helpers, e em linfócitos T citotóxicos, ou CD8 positivos. Os linfócitos T auxiliares, ao reconhecer os antígenos apresentados pelas células apresentadoras de antígeno, que são as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, esses linfócitos T auxiliares liberam citocinas, podendo estimular e ativar macrófagos ou outros linfócitos, tanto B quanto T. Já os linfócitos T citotóxicos, eles têm como função principal a eliminação de células infectadas por parasitas intracelulares. E, quando ele reconhece um antígeno não próprio do organismo, ele libera granzimas, que induzem a apoptose, e perforinas, que perfuram a membrana da célula-alvo. E também alguns fatores que irão induzir a apoptose nesta célula. As células natural killer, ou exterminadoras naturais, elas correspondem a cerca de 10 a 20% dos leucócitos circulantes e fazem parte da resposta imune inata. Elas são maiores do que os linfócitos T e B e reagem de maneira rápida durante a infecção. As células NK, elas reconhecem células infectadas e respondem destruindo diretamente essas células e liberando citocinas pró-inflamatórias para ativar os macrófagos. Os linfócitos T e B também geram células de memória após uma primeira exposição a um antígeno e, se o organismo tiver contato com o mesmo antígeno novamente, estas células irão responder rapidamente. Já as células T reguladoras são uma subpopulação das células T que expressam um fator de transcrição chamado FOXP3 e atuam no processo de manutenção do processo de tolerância imunitária ao próprio e da homeostase. Elas suprimem a ativação, proliferação e a produção de citocinas de várias células. Agora vamos falar um pouquinho sobre os órgãos linfóides. Os órgãos linfóides, eles são divididos em primários e secundários. Os órgãos linfóides primários, eles são importantes na produção e na maturação das células. Então, nós temos a medula óssea, que produz as células que acabamos de ver, e o timo, onde ocorre o desenvolvimento e a maturação dos linfócitos T. Já os órgãos linfóides secundários, eles são importantes na captura do antígeno e no início da resposta imune adaptativa. Os linfonodos são órgãos pequenos que estão no meio do trajeto de vasos linfáticos. Eles filtram a linfa, retirando bactérias, vírus e restos celulares. A resposta imune que se desenvolve nos linfonodos, dependendo do antígeno, faz com que os linfonodos aumentem de tamanho devido à grande proliferação dos linfócitos. É o que nós conhecemos como íngua inflamada, que podem aparecer no pescoço, na axila ou na virilha. O baço é um órgão situado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Ele é o maior órgão linfático secundário e tem como função a liberação de linfócitos B, T e plasmócitos, capazes de realizar uma resposta imune para o sangue e não para a linfa, como ocorre nos linfonodos.
Ele também armazena hemácias e só as libera na corrente sanguínea em uma situação de emergência. E os tecidos linfóides associados às mucosas são tecidos ao longo das mucosas do trato gastrointestinal, das vias respiratórias e do trato urogenital, onde ocorre a apresentação de antígenos aos linfócitos e, consequentemente, a ativação dessas células. Há também alta produção de anticorpos do tipo IgA. A linfa é um líquido incolor e viscoso formado por água, eletrólitos e proteínas que escapam do sangue pelos capilares. A linfa carrega o mesmo conteúdo encontrado no espaço entre as células, que é chamado de espaço intercelular, principalmente de substâncias de peso molecular ou tamanho grande demais para sair por um capilar. A porosidade dos capilares linfáticos são 3 vezes maiores do que a de um capilar sanguíneo. Assim, as macromoléculas de gordura são capturadas lá no intestino, elas utilizam os vasos linfáticos para chegar até o fígado. Por isso, a linfa às vezes tem um aspecto leitoso. Então, a linfa é um líquido encontrado nos vasos linfáticos, que era líquido intersticial e que já foi líquido intracelular, e que também já foi plasma sanguíneo. Então, a linfa ela promove a eliminação de impurezas produzidas durante o metabolismo celular e também promovem a drenagem de substâncias e água dos espaços intercelulares. Lembrando que essa linfa primeiro passa pelos linfonodos e só depois ela vai se juntar ao sangue. Vamos exercitar um pouquinho? Aqui tem uma questão. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de Marque a alternativa que completa adequadamente os espaços acima. Então, primeira opção, anticorpos e leucócitos, leucócitos e anticorpos, anticorpos e antígenos, ou antígenos e anticorpos. Então, vamos lá? A resposta é a letra C, anticorpos e antígenos. Outra questão. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar e digerir organismos invasores, um processo conhecido por exocitose, apoptose, pinocitose ou fagocitose. E aí? Então vamos lá? A resposta é letra D, fagocitose. Se você gostou, siga, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.